E aí, pessoal, boa noite. Boa noite, Instagram, boa noite, Facebook. Tudo bem com vocês? Deixa eu dar uma ajeitada aqui. Como é que tá? Esperar o pessoal entrar aí. Fazer mais uma live no dia de hoje. O tema sobre separações. Vão me dizendo de onde vocês estão falando. De onde vocês estão ouvindo aí. Hoje vai precisar bastante da participação de vocês, hein, pessoal? Vamos falar bastante coisa, um tema bem interessante, um tema bem polêmico também, né? Separações, envolve muita coisa, mas vamos ficar de olho aí. E aí, Paloma, e aí, Ju, e aí, Henrique, Danilo, boa noite, Angélica, boa noite, Rafaela Meirelles. Como é que estão aí, pessoal? Boa noite, Solange. Espero que esteja bem depois da constelação de sábado, hein? Olá, Cris. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Deixa eu dar, como sempre, os recadinhos para vocês. Esse sábado nós vamos ter constelação familiar. Ainda tem vagas para assistir, tá? Não tem vagas mais para constelar. O evento está na página. Qualquer coisa deixa um recado para mim aqui que eu encaminho para vocês. Alguém falou que está de onde aqui? Palotina, Paraná. Lilian Regiane. Pô, tem um amigo aí, hein? Fez o curso comigo. Bacana. E aí, Rê? E aí, pessoal? Boa noite. Oi, Rita. Tudo bem? Vamos lá, pessoal. Vocês estão ligados hoje, hein? Porque a sala já começou a encher aí. Paraguai, cara. Tem gente do Paraguai. Inclusive, pô, o pessoal do Paraguai que tá indo pra Cascavel fazer o curso com o Maurício em março. Obrigado pelos elogios que vocês fizeram pra ele em relação à minha pessoa. Bacana demais. Pessoal, Paraguai que tá do lado de Cascavel aí, bora pra Cascavel fazer o curso lá com o Maurício. Entre Rios do Oeste, Paraná também. Fala, Vini. Tá? Pessoal do Paraguai aí, um grande abraço a vocês, pessoal. Show, expandindo. Constelação esse sábado, nosso curso de reprogramação, graças a Deus, está indo muito bem. E eu digo para vocês que as vagas estão se encerrando, porque a gente não vai fazer uma turma grande, tá? Se tiver interesse em participar dessa expansão de consciência, é uma oportunidade de trabalho, porque acabando o curso você se forma, você pode trabalhar como reprogramador biológico, tá? É um curso de formação. Bença mãe, bença pai. Profissão do futuro, pessoal. Realmente profissão do futuro. A gente vai olhar, as pessoas vão procurar cada vez mais isso, tá? Boa noite a todos vocês. Vamos lá. Pessoal, vou explicar para vocês sobre o tema de hoje, que é o que acontece com o corpo biológico quando acontecem muitas separações, como que o corpo se manifesta e como que isso pode trazer do seu sistema também, como você pode trazer isso lá da sua ancestralidade, tá bom? E aí, Rô? Pessoal, é o seguinte, nesses estudos de evolução humana, desde os primórdios lá atrás, alguém já identificou que traumas que nós passamos na vida interferem no nosso corpo biológico. Não é incomum a gente falar, isso que está sentindo é emocional, o que está sentindo é psicossomático. Então, pois bem, alguém fez esses estudos e alguém mapeou o corpo inteiro. E hoje eu vou falar sobre separações com vocês. Separações, pessoal, pegam principalmente um tecido que ele envolve muita coisa de pele, glândula. Mas antes disso eu quero falar para vocês como o corpo percebe as separações. A primeira delas, pessoal, a gente já percebe uma separação antes mesmo de vir para o mundo, que é na barriga da mãe, tá? Muitos de vocês não sabem, mas passaram por uma gestação gemelar, eram 2 que estavam lá dentro. E nesse processo todo, a primeira separação que acontece é quando a mãe aborta um dos filhos, espontaneamente ou não. Não entra no mérito de ser espontâneo ou ser forçado, tá? Mas o que importa é a separação já começa lá na barriga da sua mãe, tá? E isso pode ocasionar já alguns traumas, que você já vem com trauma de separação na sua vida. Então, o nascimento, ele é um momento também de separação. A hora que levam você, ou levaram nós, né? Nos levaram para uma outra sala para fazer a higienização e depois foi para a mãe. Muitas pessoas tiveram trauma no parto.
Eu, inclusive, tive um grande trauma no parto, muitas pessoas dão risada, mas eu caí no parto, né? Foi um parto muito conturbado, um parto que eu não saía, cabeça passou, o ombro não passou, minha mãe quase morrendo, eu também, o cara deitou na minha mãe, escorreguei e caí no chão. Isso foi um puta trauma, e eu fui ver minha mãe 15 horas depois, só no dia seguinte, então já é uma separação também, tá bom? Isso é real, viu, gente? Não tô inventando não, é verdade, aconteceu de verdade. Então, separação do parto, a separação do quarto do neném, tá? Eu não quero entrar em mérito se você deixou ou deixa o seu filho num outro quarto. Se ele tem que ter o quartinho dele para não atrapalhar a vida do casal, eu não vou entrar nesse mérito. Eu só quero entrar no mérito de que a separação também acontece aí, tá bom? Também é uma separação quando a criança dorme no quarto do lado, porque no cérebro da criança ela não entende de tempo ainda. Se você demorou 30 segundos ou 10 segundos que seja para ela e ela se sentiu sozinha no quartinho dela, pode ser um abandono, pode ser uma separação, ela pode identificar isso. E lá na frente vão dar algumas consequências que eu vou falar para vocês. Então, a separação da mãe, do pai, do berço no outro quarto, uma separação dos pais, a pessoa pode perceber um trauma para ela também, os pais se separando. Um aborto gemelar, como eu falei, seu parceiro, sua parceira, namorados, maridos, esposas, separações traumáticas, tá? Crianças adotadas que foram separadas dos seus pais biológicos, muitas das vezes essas crianças passaram por mais de uma separação. Essas pessoas passaram por muitas separações, então foi para uma casa, não se adaptou, voltou para o abrigo. Aí depois de um tempo, ainda lá vivendo no abrigo, outro casal vem, faz o processo de adaptação, a criança está se apegando, alguma coisa acontece, separa de novo. Isso é muito comum, tá, gente? Não tem nada de especial nisso. O que é importante a gente observar? Que essas crianças podem ter alguns grandes traumas a partir dos 12, 13 anos principalmente, e podem se tornar um pouco rebeldes por conta dessa questão adotiva, tá? Vou explicar para vocês um pouquinho mais para frente. Separações de guerra, que é muito comum a gente assistir em filmes onde mostram o Holocausto, separações, e não só a Segunda Guerra Mundial, tá? Pessoas que vieram do Líbano, o próprio Maurício Mohalem, que não foi ele que veio do Líbano, mas a ancestralidade dele veio do Líbano fugido da guerra. Então isso é uma separação do sistema dele, tá bom? Eu vou falar isso lá no final da live. Então, filmes que mostram as separações. Tem um filme que fala, como é que é? O Bondoso Coração de Irena Sandler, alguma coisa assim, que é uma mulher enfermeira que tirava as crianças dos campos de concentração e levava para um outro lugar. Quem tiver a oportunidade de visitar Berlim e visitar o Museu do Holocausto, tem umas cartas naquele museu, pessoal, de pessoas que estavam dentro do campo de concentração e mandavam para fora. A carta que mais me chocou naquela vez que eu fui foi uma mãe falando que iam matar o filho dela porque ele estava com fome e ele não parava de chorar, e um dia antes um soldado tinha matado uma criança porque ela não parava de chorar, né? Crianças que não queriam se separar da mãe, mesmo ali com a chance iminente de morrer, não queriam se separar, tá? Então as separações são sempre muito traumáticas, tá bom, pessoal? E o que isso pode refletir no corpo biológico, que é o tema da nossa live? Separações, tudo isso vai depender de como você percebe o conflito, tá? Eu vou dar alguns exemplos. Mas as regiões que pegam principalmente as separações, regiões e situações, problemas com tireoide, problemas na região dos brônquios, problemas de frigidez, problemas de impotência sexual, problemas entre aspas, tá, pessoal? Impotência sexual, esôfago, bexiga, problemas hormonais, comportamentos do homem no estilo Casanova, é o conquistador das mulheres, não se apega a nada. Que é o mesmo que acontece com as mulheres, as ninfomaníacas. Quem tiver interesse em saber exatamente sobre esse tipo de papo, na minha página do YouTube, no meu canal, tem todos esses vídeos. O homem Casanova, a mulher ninfomaníaca, tá? Tatuagens, que eu também fiz uma live falando sobre isso, que envolve também separações e contatos indesejados. E a agressividade também pode estar relacionada às separações, tá bom? Nós não somos capazes de evitar um trauma, um choque biológico. Então você não está livre de você
está na sua casa e de repente entrar alguém atirando. Você não está livre de alguém morrer do seu lado num infarto. Isso pode vir a ser um trauma para você porque você não está esperando por isso. Então a gente não consegue evitar os traumas. A gente consegue entender e ressignificá-los o mais rápido possível. E entender que muitas das coisas que falaram pra gente não é verdade. O importante, a grande importância disso tudo, é saber que o nosso corpo pode responder a esses conflitos com o que nós fomos ensinados a chamar de doenças, a problemas, tá? Doenças, coisas malignas, obra do devorador, coisas do capiroto, doença maldita. Tudo isso foi colocado pra gente com uma maneira muito ruim, tá? Mas a doença muitas das vezes é um caminho. Pra gente que trabalha com esse tipo de terapia, é o principal caminho. Porque se a gente não faz uma tomografia específica da cabeça da pessoa para saber aonde está o conflito, a gente consegue ver isso numa tomo, qualquer pessoa pode ver isso, tá? É só saber identificar, a gente vai pelo sintoma. O mesmo momento que você toma um trauma, fica registrado no seu cérebro, que através da sua percepção vai refletir num órgão, numa glândula ou numa parte do seu corpo, tá? Então, pessoal, independente da via que você vai olhar, é importante a gente saber que o corpo vai se manifestar. E que não é a doença do Lúcifer, do devorador, não tem nada a ver isso, pessoal. Se o corpo fez, ele pode desfazer. E eu estou falando da parte biológica, tá? A parte de nutrição, as outras partes, eu deixo com outra parte. Eu só vou falar da parte biológica. Então eu quero dar alguns exemplos para vocês, rapidamente, para não se estender demais. Então, por exemplo, problemas de separação podem envolver pele, alergias, contatos de separações indesejadas. Ah, me separei da minha mãe, me separei do meu pai. Por isso que é muito comum as crianças fazerem alergia. Ah, começou a fazer uma alergia quando foi para a escola. Começou a fazer uma alergia quando dormiu no quartinho. Ah, mas é normal, completamente normal. Sim, pode ser normal. Agora, você pode amenizar esse processo todo. Ah, começou uma alergia no braço. Às vezes foi um contato de alguém que a pessoa não gostou, que ela percebeu, ou uma separação, que é o mais comum, que é o tema que a gente está falando hoje. Então, problemas de pele. Crianças adotivas têm muito problema de pele. Tá? Problemas de tireoide, que é a mãe não conseguiu agir rápido para salvar o filho, por exemplo. O filho foi atravessar a rua, estava de mão dada, quando foi atravessar a rua foi atropelado e morreu. Traumático. Pode envolver a região da tireoide da mulher, porque por ela não ter conseguido agir rápido. Ela vai ter um hipertiroidismo, depois ela vai entrar num hipotiroidismo. E se ela entrar no remédio, ela nunca mais sai do hipotiroidismo. Tá bom? Apareceu uma pergunta aqui, pessoal. Angélica Camargo perguntou, o medo da separação também pode desencadear esses sintomas? Sim. Só que aí o medo da separação, Angélica, eu vou falar um pouquinho mais pra frente, que pode ser algo que vem do seu sistema. Não necessariamente você passou. Mas o seu sistema passou e isso reflete em você, tá? Região dos brônquios. Separação porque invadiram o meu território, problemas de brônquio. Problemas de frigidez, conflitos sexuais, foi uma separação sexual. Ou ainda um contato indesejado de conotação sexual. Pode ser um abuso, pode ser uma moléstia, pode ser qualquer coisa, tá? O conflito da separação, ele pega todas essas regiões. Porque o conflito da separação ele vem também atrelado a contatos indesejados. Então, contato indesejado, um toque abusivo ou uma separação indesejada do meu pai, da minha mãe, do meu parceiro, da minha irmã, de qualquer pessoa, tá? Impotência sexual, conflito de território masculino, separações, o homem perdeu a mulher, foi trocado. Isso acontece com a mulher também. Problemas de esôfago, a esofagite é um processo de tentar resolver algo que na separação, e dentro de uma separação ou de um contato muito indesejado, eu não consigo digerir aquela informação toda. Tá? A bexiga é muito comum também, envolver problemas de bexiga, que é a pessoa que foi trocada por outra, conflitos de território, separação também. Grandes problemas que envolvem separação, pessoal. Eli Amorim perguntou aqui, boa noite, Tom, e roer as unhas tem a ver com esses sintomas? Não, roer as unhas não tem a ver com separações, a princípio. Precisa olhar. Mas a princípio, geralmente o roer as unhas está ligado a conter a agressividade. Conter a agressividade. Qual que é o sentido biológico? Eu roo as minhas unhas, eu arranco as minhas garras para não agredir, tá bom?
Então, às vezes você tem um medo da separação, ou você não se lembra de ter passado por isso, ou você tem doenças crônicas relacionadas a esses sintomas que eu falei, de pele, brônquio, esôfago, tireoide, bexiga, mas você não sabe de onde vem tanto processo assim. Possivelmente também vem do seu sistema. O seu sistema, se você passou por um sistema e você vive dentro de um sistema de pessoas que se separaram demais, você pode refletir isso inconscientemente, tá? Às vezes você nem vai perceber esse processo. Ele vai acontecer naturalmente. Mas a separação que vem do seu sistema pode refletir em você por conta de uma lealdade. Não veja isso como um castigo, nem isso como um karma. Opa, quase derrubei aqui. Nem isso como um karma. Na verdade, é um sistema inteiro de separações que reflete em você porque você faz parte desse sistema. E isso vem dentro do seu DNA, que ele é mutável. A parte do DNA que é mutável. Tem uma parte que não é, cor de olho, tipo de cabelo. Apesar que tem gente trocando tipo de cabelo hoje em dia, né? Mas essa parte vem no seu DNA. Então não veja isso como um castigo, um karma, um peso, desgraça da vida, maldição familiar. Não. É uma oportunidade para você, às vezes, salvar você e o seu sistema todo. E principalmente, se você vem de um sistema de pessoas que separaram, é importante você olhar para isso, para que os próximos, os seus filhos, seus netos, não repitam esse padrão. Então, se você passou por um processo muito doloroso de separação, é interessante você olhar para isso se você tiver interesse em ter filhos. Ou se você tiver interesse em parar esse processo de separação. Porque se você está vivendo dentro de um sistema onde todo mundo se separou, naturalmente você tem uma vibração de separação. Ah, meus pais separaram, meus avós separaram, meus irmãos separaram. Opa, toma cuidado. Dá uma olhada para isso. Porque sistemas que passaram por grandes separações merecem atenção caso você tenha algum padrão nesse sentido. Se você não tem nenhum padrão, tá tudo certo, segue a vida, vambora, tá? Jaqueline Fernandes perguntou, Tom, a morte de alguém pode ser considerado um processo de separação? Absolutamente, com certeza. Ainda mais se for traumático. Ah, a pessoa estava doente e de repente estava no leito de morte e ela morreu. Pô, de repente você já esperava que ela morreria. Agora, a pessoa foi atropelada, a pessoa tomou um tiro, a pessoa teve um infarto do seu lado, do nada, estava bem, de repente, pum, sucumbiu. Pode ser uma separação com certeza, com certeza. Isso podem ter várias complicações, tá? Complicações crônicas que não deixam você sair desse processo. Principalmente, Jaqueline, se quem se separou fica numa situação de abandono. Se você se sente abandonado ou abandonada, esse processo piora tudo. Tudo. A pessoa pode chegar com um tumor na mama, a pessoa pode chegar com um tumor na próstata. Se eu percebo, se nós, reprogramadores, olhamos para essa pessoa e ela tem um conflito de abandono, maus tratos, solidão, é muito importante a gente olhar para esse sintoma primeiro. Porque senão o corpo não se cura, tá? Envolve rim, e rim é foda. É um órgão muito vital que envolve pra caramba um monte de conflito, tá bom? Então, se o seu sistema tem esse processo todo, vale a pena você olhar, tá bom, pessoal? Se tiver, não te incomodando. Se não tiver, tá tudo certo. Pais que se separaram, que avós que se separaram, pessoas da sua família que se separaram e passaram por alguns sintomas desses que eu falei pra vocês. E, finalizando a live, saibam que muitas vezes o despertar da consciência para essas coisas, por exemplo, você nunca tinha parado para pensar nas pessoas que se separaram do seu sistema. Isso já é um processo de cura, tá? A consciência, a expansão, o entendimento é o processo de cura. Isso já ajuda pra caramba todo no processo. Você buscar o conhecimento, receber uma informação, faz você mudar a frequência. A gente chama isso de salto quântico. Aí você vai para uma outra frequência, tá? E você deixa de atrair esse tipo de coisa. Então, despertar a consciência para essas coisas, um olhar seu para esse tipo de coisa, pode liberar essas memórias completamente. Às vezes ela sai assim, ó. Tem um monte de depoimento que eu recebo aqui de pessoas que assistem às lives e nunca passaram em consulta, nunca me chamaram nada. Mas o despertar da consciência faz com que ela dê um olhar para isso e ela se cure. Porque se o corpo fez, ele pode desfazer, pessoal. É só a gente desmistificar esse tipo de doença que, nossa, doença que mata. Algumas doenças levam à morte, claro, a gente não vai brincar de ser Deus, a gente não vai burlar a morte, não tem nada a ver. Mas a gente pode dar um olhar diferente para nós, para os nossos ancestrais e para os nossos sucessores, tá bom?
Letimício perguntou como é feita a reprogramação biológica com um casal. Já trabalhei com um casal, desde que o tema seja em comum. Mas a princípio, Letimício, eu trabalho junto, primeiro a mulher, depois o homem, ou o homem, depois a mulher, e vejo se tem alguma ligação. Muitas das vezes você resolve com o homem sozinho, depois você resolve com a mulher, acabou os problemas. A última a última reprogramação que eu fiz em casal foi assim. O casal tinha uma dinâmica e veio olhar para isso. O homem olhou para o sistema dele e a mulher olhou para o sistema dela, acabou a representação. Ficou tudo bem. Tá bom? Existem outras técnicas também, mas pela live aqui, o conselho que eu dou para vocês é: comece olhando para o seu sistema. Comece dando uma olhada, averiguando se isso tem no seu sistema. Se esse medo da separação é seu ou se vem do seu sistema, como a Angélica perguntou aqui, tá bom? Você pode estar inconscientemente sendo leal ao seu sistema, à sua ancestralidade, e começar a atrair separações para a sua vida, tá? Qual que é a maneira de mudar essa frequência? Olhando, pessoal, dando um olhar. Às vezes você nunca olhou para isso, agora é uma oportunidade e você tem a oportunidade de fazer isso, segue o jogo, tá bom? Esse é o meu recado da noite, mais uma live, foi um prazer estar aqui com vocês. Deixem suas perguntas, deixem seus temas, que se vocês quiserem que eu fale alguma coisa. Não esqueçam que o nosso curso de reprogramação ainda vai rolar, está chegando, estou muito ansioso, estou muito preparado para isso. Vai valer muito a pena, uma baita expansão de consciência para você que é da área da saúde e para você que não é também, tá? É aberto, o curso é aberto para autoconhecimento, beleza? Um grande abraço, pessoal, a todos vocês. Se vocês tiverem perguntas, vão mandando. Se você não está assistindo ao vivo, um abraço também, eu vou respondendo depois, tá bom? Valeu a todos vocês que estavam aqui, todos do Facebook, todos do Instagram. Se você gostou, deixa o seu like. Se você gostou, compartilha, marca o seu amigo que precisa saber sobre separações, sobre medo. E vamos adiante, expandindo a consciência. Um grande abraço a todos vocês. Bença mãe, bença pai. Beijo, Thaís, minha irmã. Um beijo a todos vocês, pessoal. Valeu.